Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo diário de devoção no livro de Salmos durante esta época de pandemia. Nós hoje vamos ler o Salmo do número 8. O Salmo 8 é um salmo que faz parte dos salmos chamados da natureza ou da criação. Este salmo é interessante, o seu enquadramento no livro, porque depois de vários salmos, desde o Salmo 3 até ao Salmo 7, são salmos de petição, são salmos de apresentação de dificuldades, de lamentação, de pedido, e aqui nós encontramos um salmo sem pedidos, sem nenhuma reclamação, sem nenhum lamento. É um salmo de exaltação pura, que está ligado à criação e à exaltação do homem, tendo em conta a criação como pano de fundo. Vamos então ler o salmo número 8. Ele é atribuído a Davi. No cabeçalho da sua Bíblia, provavelmente este salmo vem aí com a expressão gitite. Há várias possibilidades, uma delas seria um tipo de instrumento, outra seria uma melodia que tinha a ver com uvas, com lagares e que podia ser cantada na época das vindimas, por exemplo. Então seria uma época de celebração e de festa. E este salmo diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O salmo começa e termina com esta palavra de adoração. É interessante, este versículo parece-nos em português que é a mesma palavra, mas no hebraico não é. A primeira vez que diz ó Senhor, no fundo está a referir-se especificamente a Jeová, o Deus de Israel. Portanto, ó Jeová, ó Deus deste povo, especificamente. Senhor nosso, ou seja, nosso dono. A expressão aqui é usada para falar daquele que possuía servos ou escravos e coloca o povo de Israel, e particularmente o salmista, com a noção de ser um servo de Deus, alguém que lhe é dependente e que lhe presta o seu serviço. Então, a afirmação a respeito da grandeza do nome do Senhor. Lembrando que, e nós já vimos isto em vários salmos, a expressão nome não diz respeito apenas ao título pessoal da pessoa, mas fala sobre todo o seu caráter, toda a sua personalidade, tudo aquilo que essa pessoa tem e é. Então, quando fala assim, quão magnífico é o teu nome, está dizendo quão magnífico tu és. O teu caráter, a tua personalidade, aquilo que nós conhecemos a respeito de ti. Ele fala então a respeito da beleza da criação, e o versículo 2 é muito interessante porque ele menciona o valor da adoração dos pequeninos. Estamos a pensar aqui em crianças, mas também podemos estar aqui a fazer o contraste entre os grandes, os poderosos e aqueles que são fracos e sem grande capacidade, não é? Ele fala aqui dos adversários, dos inimigos, e dá-nos a ideia aqui de gente com força. E o contraste que ele faz são as crianças. Lembrando que Davi começa a sua vida pública, digamos assim, num grande episódio exatamente do confronto entre o fraco e o forte. Ele é um adolescente sem experiência de guerra. Ninguém acredita que ele possa ir enfrentar o gigante dos filisteus, que é Golias. Mas ele vai e ele vence, porque ele confia no Senhor. E a sua adoração é uma adoração genuína. É o que acontece com as crianças. A sua adoração é genuína. Nós já vimos experiência pessoal, inclusive, do quanto as crianças a cantarem louvor podiam ter impacto sobre a presença do inimigo de forma concreta. Era um episódio em que havia uma pessoa possessa e enquanto as crianças cantavam a sua adoração na sala ao lado, o demónio não tinha força sobre aquela pessoa. Quando as crianças pararam de cantar, ele recuperou parte da sua força. Isto foi realmente impressionante porque foi de forma prática e visível aquilo que o texto nos diz aqui. Os pequeninos têm uma adoração genuína, verdadeira, e esta adoração é muito valorizada pelo Senhor. Nós percebemos aqui que
O salmista, ele faz dá uma olhada, digamos assim, na criação, não é? Ele faz uma observação daquilo que está à sua volta. E como nós já sabemos, por vários outros textos bíblicos, a revelação natural, a revelação geral de Deus, ela é suficiente para alguém, pelo menos, se voltar e procurar o Senhor. É isso que Paulo diz na carta aos Romanos, logo no início da carta, dizendo que o homem é inexcusável. Mesmo aquele que está num lugar onde nunca chegou o Evangelho, ele tem a natureza à sua volta e, através da natureza, ele não vai conhecer o plano da salvação, mas ele pode perceber a existência de um Deus superior e buscar este Deus. E é isto que a Bíblia diz, o salmista diz aqui, e Paulo vai dizer na carta, que é possível e o homem pode olhar para a natureza e perceber através da natureza a maravilha daquilo que está à sua volta. Ele refere aqui as obras dos céus, os luminares, não é? Alguém pode dizer assim, mas o sol, esqueceu-se de mencionar o sol. É um pormenor interessante. Alguns rabis acreditam que este salmo era um salmo para leitura noturna, justamente porque ele não fala a respeito do sol, e que ele teria sido composto, digamos, debaixo de um céu estrelado, e por isso seria mais bem e mais corretamente lido nesta circunstância, ou seja, de um céu estrelado também. Ele contrasta a grandeza da criação com a pequenez do homem, não é? Ele olha para a natureza, para aquilo que Deus fez e diz, Senhor, tu fizeste uma coisa tão extraordinária. O universo é tão magnífico. E diante desta coisa tão gigantesca que tu fizeste e que tu és, o homem é insignificante, é tão pequenino. De facto, nós vivemos hoje, durante a pandemia, uma época em que o homem deveria realmente se humilhar e perceber o quão pequenino é. O vírus insignificante foi capaz de transtornar toda a nossa forma de vida, alterar toda a nossa maneira de estar, não é? E trazer dano àquilo que é o nosso dia a dia. E, no entretanto, continuamos vaidosos. Porquê? De facto, somos muito pequeninos. E a conclusão do salmista é, Senhor, porquê então te importas com o homem? Nós vivemos uma era em que a cultura vigente fala que o homem tem que olhar para si mesmo e encontrar o seu próprio valor. A palavra de Deus nos diz que o homem tem muito valor. Muito mais valor do que ele jamais poderia encontrar olhando para si mesmo. Mas esse valor está fora dele. O nosso valor está no Criador, porque ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança. E este salmo é um salmo que nos faz lembrar isto, ao dizer, tu és um Deus magnífico, extraordinário, no entretanto, tu nos fizeste à tua imagem e tu te preocupas connosco e nos deste uma posição de importância no mundo. Aquilo que o salmista refere aqui é aquilo que nós conhecemos como o mandato cultural. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, Deus faz o homem e diz, governa, lidera, assume responsabilidade. E é isso que o homem faz, ou deveria fazer, sobre o mundo criado. Ele diz aqui que Deus fez o homem um bocadinho menor do que os deuses. A expressão aqui é Elohim. Portanto, os seres espirituais, os seres, digamos, que vivem na esfera celestial. O homem foi feito com capacidade para lá viver, não nesta vida, na outra, mas foi assim que Deus nos fez e esta é a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos para isto, nós percebemos então que a grandeza do homem não está em si mesmo, está fora dele. A grandeza do homem está em refletir o Senhor. Assim como Deus é Senhor e Ele governa sobre todas as coisas. Ele nos deu, digamos, um subgoverno, um subreinado, não é? Somos vice-reis da Terra. E o planeta é nossa responsabilidade. Tomar conta da natureza é nossa responsabilidade. Temos dito e vamos continuar repetindo que o crente é o primeiro ecologista, porque ele entende o valor da criação como sendo feita por Deus. E por amar o Pai, ele preserva aquilo que o Pai fez, sabendo que é a sua responsabilidade tomar conta de tudo. Diante deste salmo, nós realmente temos que exaltar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua graça, por ser um Deus tão extraordinário, Ele se preocupa connosco, ao ponto de nos amar, tomar conta de nós e nos dar esta responsabilidade e esta autoridade sobre a natureza, que é de facto nossa responsabilidade. Que nós possamos olhar para ela com o deleite de conhecer um bocadinho do Criador, mas também com os olhos de quem é responsável por tomar conta daquilo que Deus nos deu.